Meu nome é Karina Bonano. Há 2 dias eu postei um vídeo a respeito da reforma educacional já para o país. Venho aqui propor sobre essa reforma educacional o que fazer. E eu decidi desenhar o que fazer no geral, mais ou menos para que as pessoas possam compreender de uma forma mais prática, tatear de fato, visualizar o que seria essa reforma educacional, essa mudança na educação brasileira para que a gente possa ter resultados diferentes para a sociedade atual no Brasil. Bom, eu resolvi desenhar porque pessoas são muito visuais. Tem pessoas que são mais auditivas no processo de compreensão e desenvolvimento do conhecimento. Eu, no meu caso, sou visual, então eu gosto de desenhar, porque daí as pessoas conseguem compreender assim como eu consigo compreender de uma forma mais clara. Então, para o meu país, para o governo, que faz parte desses cidadãos que constroem um país, estou desenhando para que a gente possa juntos poder pensar um pouco mais a respeito sobre essa reforma educacional, juntos, e visualizar o que seria, o que está acontecendo e o que pode ser feito. É utópico, até desenhei aqui, é utópico imaginar que a educação se faz por meninos e meninas num desenvolvimento acadêmico e cognitivo regular, num equilíbrio regular de desenvolvimento intelectual. Eles são heterogêneos. Cada ser possui um ritmo próprio de aprendizagem que vai desenvolver de acordo com a própria potencialidade e de acordo com o contexto no qual ele está inserido, seja social, contexto histórico, seja da época, seja familiar, seja relacional, interpessoal. Então é utopia a gente achar que esse Martin que está nessa lousa linda que eu desenhei, esse professor, essa professora, conseguirá desenvolver o conhecimento desses alunos num padrão, num ritmo equilibrado. Essa é a realidade das salas de aula. No Brasil temos muitos casos, porque assim como no país, a humanidade cresce e com isso a diversidade aumenta. Essa diversidade precisa ser trabalhada para que todos os processos do desenvolvimento humano possam receber as condições necessárias para que ele possa se desenvolver como um todo no seu desenvolvimento global, no seu desenvolvimento interpessoal, social, pessoal. Em uma sala de aula nós temos, numa situação, um exemplo de sala de aula que eu coloquei aqui. São 17 anos atuando na educação, que eu pude assim perceber e interagir e conviver com diversas características de salas de aula. Passei pela educação infantil, fui para o ensino fundamental, dei aula para jovens e adultos, me formei agora em psicopedagogia, tenho letras, pedagogia. Então, na prática, para visualizar bem a realidade em sala de aula. Nessa sala de aula, eu coloquei uma inclusão, no caso de uma inclusão, nessa sala de aula. Inclusão se enquadra hoje na educação especial, que são síndromes, síndrome de Down, síndrome de Asperger e assim vai, transtornos, e alguns transtornos ainda vêm junto com hiperatividade, TDAH, ou déficit de atenção e outras coisas. E altas habilidades, antiga superdotação. Está mudando atualmente o quadro de educação especial sobre os casos que se encaixam nas inclusões da educação especial, mas não vou entrar nesse assunto agora porque é um assunto à parte. Então, nesse caso da inclusão, esse professor ou essa professora, ele tem, por exemplo, para você visualizar o que essa professora vai precisar trabalhar com essa sala
de um segundo ano, por exemplo, que está no processo de alfabetização. Ela tem um síndrome de Down, um autista dentro dessa sala. Ela tem 5 alunos com distúrbio de aprendizagem. Distúrbio de aprendizagem se enquadra naquela dificuldade de aprendizagem que vem de dentro para fora, de uma maneira bem assim, coloquial mesmo, para você compreender. Distúrbio de aprendizagem é quando a criança ou o ser humano possui uma disfunção neurológica que vai dificultar ou dar, na verdade, um ritmo próprio de desenvolvimento do conhecimento. Por exemplo, uma dislexia, uma descalculia. Para você conseguir visualizar bem o que é um distúrbio de aprendizagem. Aprendizagem é um processo que a criança tem dificuldade de aprender porque o processamento cognitivo dela tem algumas dificuldades para que ela desenvolva essa habilidade do conhecimento. Essa professora tem autista, um disléxico, com problemas de raciocínio lógico e matemático, outro aluno que não consegue se alfabetizar por alguma razão intelectual, um atraso intelectual que ainda não foi detectado, porque assim vai. Temos 5 dificuldades, casos de dificuldade de aprendizagem. Diferente do distúrbio de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem é quando o problema da não aprendizagem é reativo. Então, algo que acontece no contexto em que a criança está inserida, que dificulta, bloqueia esse desenvolvimento intelectual e cognitivo dela. Por exemplo, por problemas emocionais em casa, problemas de relacionamento com o professor, problemas de relacionamento com os alunos em sala de aula, o atual bullying, por exemplo, que sempre existiu e agora está recebendo e tendo uma grande repercussão na sociedade atual. Problemas interpessoais entre a criança e a sociedade, um amigo da rua, com a escola, o diretor, um funcionário da própria escola, problemas emocionais, problemas psicológicos. Então, ele não aprende porque algo de fora para dentro está prejudicando essa sua parte interna global, física, emocional, psicológica. Pode ser problema de nutrição, por exemplo, desnutrição, e assim vai. Então, daí esses alunos não estão aprendendo. Essa professora, esse professor, precisa saber o que está acontecendo. Muitas vezes ela acha, esse aluno é indisciplinado, esse aluno não para, esse aluno é imperativo, é a forma dessa criança reagir ao que está acontecendo ao redor dela, que torna aquela criança reativa daquela maneira. Crianças muito tímidas, por exemplo, têm grandes dificuldades de aprendizagem e essa timidez pode estar sendo gerada por algum fator grave e não porque é apenas personalidade dela. Muitas crianças são tímidas, no entanto, desenvolvem conhecimento, têm um desenvolvimento cognitivo regular e equilibrado. Dentro dessa sala de aula, os azuis são os alunos regulares que vão aprender num ritmo regular ao chegar ao final do ano. Esse segundo ano, com esses alunos regulares, estarão alfabetizados. E esses em preto são alunos ainda não alfabetizados. Mas está no segundo ano ainda, né? Vai se alfabetizar. Não alfabetizados não é falar assim, ele não sabe escrever lado. Ele simplesmente desconhece o fator sobre a alfabetização básica. Que letra é essa? Que letra é essa? Não sei. Que letra é essa? Não sei. Esses alunos aqui ainda não alfabetizados sequer sabem o nome de uma letra. Porque para ele ainda não compreendeu que o grafismo, a letra, é uma representação gráfica desse som que eu emito.
para ele não faz sentido ainda. Ele não entendeu ainda que o que eu estou dizendo, Ba, é a junção de duas grafias do B e o A que juntos eu vou representar no meu cérebro para que eu possa reproduzir um som que vai ser padrão. Muitas vezes eu vejo nos meus alunos em relação aos atendimentos psicopedagógicos que eles olham para mim tentando entender o porquê que toda vez eu fico falando esse som, cada vez que aparece aquele desenho. Teve um dia, por exemplo, um aluno que eu falei, fulano, junta a letra B, som B com A. B, mais A. Que sonzinho dá. Ele ficou olhando assim pra minha cara e eu falei assim, nossa, vai surgir esse conhecimento, vai surgir, ele vai... Aí ele fez assim, ó, eu sei, pipoca. Naquele momento eu parei e falei, não faz sentido na cabeça dele ainda. Como eu posso esperar que esse aluno nessa sala de aula possa ficar reproduzindo palavras se para ele não faz sentido que esse grafismo representa um som que ele já sabe fazer? Então é um processo muito longo para esta demanda populacional, dentro dos fatores e características individuais e gerais dessa sala de aula, este único ser poder conseguir fazer alguma diferença. Pois bem, propostas então, governo, propostas então, cidadãos que se perguntam o que é uma reforma educacional já. E eu, para mim, Karina, psicopedagoga, funcionária pública do município, atuando na educação, iniciei como professora auxiliar e há 17 anos estou nessa luta. Realidade escolar, comecemos aqui. Na escola, faz parte do quadro educacional, obrigatório, diretor, coordenador e professor titular. Muitas vezes essa realidade nós percebemos que ela ainda não existe por diversos fatores. A escola continua caminhando sem esses profissionais em alguns momentos. Orientador educacional é sugerido, mas não é obrigatório do quadro funcional. Eu sou orientadora educacional atualmente e sei que faz diferença um orientador em sala de aula. Mais pra frente vou falar a respeito sobre a função do orientador educacional. No meu trabalho de psicopedagogia, o meu trabalho de conclusão de curso falava a respeito da importância do psicopedagogo incorporado ao quadro educacional funcional da escola, como se fosse o psicopedagogo ser tão obrigatório quanto um professor titular em sala de aula. Falta o que é necessário, professor especialista, principalmente para trabalhar as inclusões com um deficiente auditivo, um deficiente visual, um aluno com transtornos, síndromes e aí vai. E um professor auxiliar volante, que ele não precisa necessariamente estar todos os dias, a todo momento, na sala de aula, mas o professor dessa sala, ele necessita muitas vezes porque ele não tem tempo hábil para administrar algumas coisas. Um exemplo básico, para ele ensaiar uma festa, a dança da festa junina, por exemplo. Ele é muito pequeno para conseguir concentrar todos e conseguir direcionar todos esses alunos. Então, isso não faz nem parte da aprendizagem, mas é uma coisa assim tão pequena que para esse professor, para a parte da autoestima dele até, para o próprio desenvolvimento profissional dele, conseguir oferecer o que é necessário. Isso numa dança de festa junina, imagina em sala de aula. Enfim, essa é a realidade da escola, que existe e as que não são obrigatórias, porém fazem muita falta. O que eu proponho, o que eu tenho que esquecer o eu. O que os educacionais brasileiros sabem que é extremamente necessário e que nós precisamos, porque nós lutamos muito sozinhos, não temos tempo psicológico, emocional
Somos pequenos demais. Profissionais da saúde para a educação. Isso é tão necessário quanto os bebedouros nas escolas, para a gente saciar a sede dos alunos. Nós precisamos de profissionais da saúde atuantes na educação, separados para a educação. Mas, Karina, tem tanta área da saúde, já está tão difícil, né, de ser oferecida. Para que haja uma mudança, é preciso os recursos necessários, porque senão fica difícil a gente conseguir fazer alguma diferença. Na área educacional, na área da saúde, os problemas educacionais só conseguirão ser resolvidos se houver o apoio integral, um apoio vinculado nesse quadro funcional da escola, com profissionais terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos não só para aquele aluno. Precisamos de psicólogos para o aluno, para a família daquele aluno, para o profissional que está trabalhando com aquele aluno. Muitas vezes esses profissionais, professor, diretor, coordenador, estão abandonados psicologicamente e fica muito difícil, enquanto ele nada contra a maré ou a favor ou tentando salvar esses alunos, enquanto ele mesmo se afoga e não tiver ninguém para levantá-lo nesse mar de intempéries. A gente precisa dessa mão para levantar, para eles terminarem de tirar esses alunos que estão se afogando junto. Precisamos de neuropediatras urgentemente, porque a gente não sabe com o que trabalhar. A gente não sabe o que está acontecendo com esses alunos em sala de aula, e não é a denominação, não é que a gente quer uma nomenclatura do que ele tem, porque a gente não pode focar no problema denominacional do que aquele aluno tem. Ah, ele tem distúrbio intelectual. Ok, foi denominado, resolveu o problema? Não, mas a gente já tem um ponto de partida para onde seguir. Pelo menos a gente sabe com que deve trabalhar e está lidando nesse momento. Psiquiatras, para os diversos casos psiquiátricos que sempre vão existir dentro da sociedade, dentro da humanidade. Nutricionistas, muitos alunos não aprendem porque eles não têm a necessidade básica dentro do organismo dele. Como que ele vai conseguir processar cognitivamente se o que é básico, necessidade básica do organismo, não está sendo alimentado? Como que os processos neurológicos dele vai funcionar normalmente se ele não está sendo, essa parte imunológica dele não está sendo reabastecida? É impossível. Tem casos de doenças de alunos que seriam resolvidos por uma alimentação mais adequada. E não é só merenda que a gente fala, mas são problemas de anemia mesmo, que esses alunos não têm como esperar algo dele. Dentistas, muitas vezes, não só por essa parte dessa limpeza bucal, mas estrutural. Muitos alunos têm dores de cabeça, não por falta de óculos, mas por esse problema da arcada, que talvez problemas ortodônticos que levam a essas dores de cabeça. Gente, um professor não dá. Assistência social para os casos dos alunos que possuem problemas em casa, na rua, alunos que, enfim, são utilizados para o crime nas ruas. O conselho tutelar é preciso ter uma visão diferenciada do conselho tutelar. O conselho tutelar é em última instância acionado, porque não existiria a demanda que existe no conselho tutelar se fosse reestruturado o que é oferecido para esses alunos. Para o conselho tutelar,
ele tem poucos recursos para ele conseguir salvar essa demanda. O pai desse aluno que está espancando o filho tem problemas emocionais, psicológicos, até mesmo psiquiátricos, que só serão resolvidos não acionando o conselho tutelar para que ele responda e vá preso, porque se ele for preso, a gente não está oferecendo recurso de dentro para fora para ele. Ele não vai mudar. E não adianta cobrar se você não oferece ferramentas para ele mudar. Então, o conselho tutelar seria muito menos utilizado se a gente conseguisse oferecer o que é necessário. Palestras de orientação do serviço social. O serviço social de cada um. A sua função como professor, a sua função enquanto pai, a sua função enquanto filho, enquanto aluno, diretor, funcionário, merendeira, enquanto inspetor. Não é a função de obrigação, eu tenho que fazer porque vem de fora para dentro. É uma orientação de dentro para fora. Quem eu sou, para onde eu vou e o que eu vou fazer para que a reação não seja negativa para mim, para eu mesmo, para mim mesmo. Palestra de orientação do conjunto social. Então, o que eu faço vai voltar. E no conjunto social, essa visão que eu vou ter em relação aos resultados são inquestionáveis. Para que essa pessoa possa compreender essas orientações constantes na sociedade. Orientações e palestras gratuitas para profissionais, pais, funcionários. A gente oferece, eles não vão. Faça algo diferente para que traga-os, para que seja algo prazeroso para eles. Para que eu vou lá ouvir se vai continuar igual ao que sempre foi? Por isso que tem que começar garimpando devagar e assim a gente vai chegar lá. E o que é preciso trabalhar hoje na realidade educacional brasileira? As dificuldades de aprendizagem, algumas coisas eu já falei aqui, que são os problemas reativos dessas dificuldades, o aluno que não se alfabetiza, não aprende, não lê, não tem desenvolvimento lógico-matemático. Esse problema pode ser familiar, psicológico, emocional, interpessoal, relacional. Muitas vezes a gente precisa compreender que professor desmotivado, aluno desmotivado. Professor despreparado, porque na prática é muito diferente da teoria. A teoria nos norteia, mas a prática ali, cara a cara, aí só vivenciando. E a gente tem que pensar que é preciso que o professor seja remodelado. Remodelado, o que o governo já está oferecendo, que são cursos para que ele possa se desenvolver profissionalmente. Fugiu a palavra que eu ia falar agora. Professor remodelado, professor reestruturado, professor com embasamento, professor com orientação, professor com conhecimento, não só intelectual, teórico, mas conhecimento de causa, aluno reintegrado. Isso não tem dúvida. Professor Celso Antunes fala no livro sobre professores e professauros. Esses professauros se enquadram, ele quer dizer, sobre os professores de uma sociedade, de uma geração que já passou. Então isso também é importante ser oferecido. Eu cito até no meu trabalho sobre esse elo entre sociedade passada e sociedade atual e como integrar essas duas realidades para os mestres da educação de hoje.
É preciso trabalhar os distúrbios de aprendizagem, porque eles não são reativos, mas eles são causais. A causa da não aprendizagem é interna. A dificuldade de aprendizagem, a causa da não aprendizagem é externa. As inclusões, não tem nem o que questionar, devem ser trabalhadas. E os casos regulares desses alunos que vão aprender até o final do ano mais tenso, tem as demandas diárias, que até mesmo no trabalho você tem problemas relacionais com os colegas de trabalho. Uma sala de aula vai ser natural algumas coisas acontecerem, até mesmo de você para você mesmo, aluno para o aluno mesmo. Naquele dia ele não está legal, tal. Então é preciso trabalhar diariamente. Então esse professor precisa estar preparado com uma estrutura profissional adequada. Tem que ser global nesse professor. Precisa ser global, senão ele não vai conseguir. Isso é fato, não dá para questionar. Aí, para a gente refletir que para a educação, ou para qualquer situação da vida, o ritmo do ser humano é próprio e individual. Ninguém é igual a ninguém, ponto. Cada um tem o seu próprio ritmo de aprendizagem, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. E esse ritmo próprio, essa visão própria, interfere diretamente no seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento interpessoal. Isso inquestionável. E isso não deve ser desconsiderado numa sala de aula, no trabalho do profissional educacional. Isso tem que ser levado em conta. A sociedade padronizou esses ritmos. Então, é um ritmo hoje da geração nova, um ritmo acelerado. Você tem que estar respondendo. Vamos, demanda. Demanda para quem? Para esse aluno? Demanda do quê? Demanda para esse aluno? Demanda para uma pessoa que carrega diariamente isso? Demanda sociedade atual. Vamos pensar a respeito sempre. Vamos refletir sempre. Na escola, o padrão desse ritmo está diretamente ligado ao desenvolvimento da aprendizagem acadêmica e é esquecido o desenvolvimento global do aluno. O seu potencial, o seu talento, a sua tendência, a sua vocação. Acadêmico, vamos, acadêmico, você precisa tirar 10. Independente do que você está sentindo, do que você é capaz de fazer, muito melhor do que os outros, sem estar enquadrado num programa pedagógico acadêmico fechado. E a valorização, que é o que eu estava falando agora, não deve ser só acadêmica, apenas acadêmica, uma visão fechada, mas a valorização deve ser também vocacional. Por fim, o desenvolvimento global do aluno. Faltou um ou aqui, eu sei, mais um pouco. O desenvolvimento global do aluno a gente vai tratar como? Como remédio? Não. Propostas de uma reforma educacional diária nas escolas. Yoga. Eu baixei o meu quadro de ansiedade de síndrome do pânico praticando yoga. Ah, muito caro, muito difícil. Não se tem como provocar ou levar a mudança sem recursos, sem despender esse tempo e essa demanda. Não dá. Yoga, meditação, para casos de TDAH, hiperatividade ou déficit de atenção, por exemplo, o Tai Chi Chuan, ele é uma meditação em movimento. Então, trabalhar essa ansiedade desses alunos e essa hiperatividade. Através de um Tai Chi Chuan, por exemplo, a gente não tem professores, educadores que dão aulas de educação física e esportes. Ofereça profissionais
capacitados para trabalhar o que de fato está faltando para esses alunos, certo? Dança com o estudo da dança, música com o estudo da música, esporte com o estudo do esporte, já existe o esporte, mas ter projetos que muitos professores propõem, mas não são valorizados, precisa se valorizar. Arte com o estudo da arte. Bom, as condições de tudo isso, o que isso vai proporcionar na prática? O aperfeiçoamento desse aluno de fato, o aperfeiçoamento desse profissional único, o aperfeiçoamento do talento desses alunos para o país. Talento, gente, talento não é só futebol, talento é global, talento para canalizar e desenvolver o potencial que ele tem. Pode ser lógico-matemático, pode ser acadêmico, pode ser intelectual, um talento científico, um talento da música, um talento de voz, um talento de impostação, um talento interpessoal, um talento linguístico, um talento emocional. Isso faz o país crescer. Você olhar para aquele aluno e ver aonde está o seu talento, o seu potencial, a sua vocação, e vamos aperfeiçoar isso, porque vai fazer a diferença. O país precisa de professores de dança, o país precisa de cientistas, o país precisa de professores intelectuais, o país precisa de escritores, o país precisa de pessoas que tenham o poder e a vocação da comunicação. O país precisa disso. Enfim, um exemplo de um segundo ano que eu tentei por aqui para mostrar para vocês a realidade na sala de aula, para a gente rir um pouquinho aqui. Então, para essa sala de um segundo ano em que o processo de alfabetização está muito difícil, inclusive o governo tem propôs agora, começou o pacto da alfabetização até o 3º ano, válido, não sei se eu já falei nesse vídeo, mas tem muita coisa ali que a gente precisa oferecer junto com o pacto de alfabetização, senão vai ficar difícil para o multiplicador que está tentando capacitar esses professores. Eu lembrei, já falei. Então você está numa sala de aula e você fala: Zezinho, escreve para mim 7. Ele vai lá e põe S. 7, massa, você. Aí eu falo: muito bem, agora a gente vai aprender o sonzinho Z, que a gente vai falar zebra, zero, zelo, zíper. Aí ele vai lá e escreva pra mim vaso. Ele escreveu vaso. Ele tá certo. Mas eu vou ter que bagunçar a cabeça dessa criança de novo para falar. Não é com Z, mas o som é de Z, mas não é com Z. É com S. Uou! Para esse aluno regular, a aceitação vai ser ok. Para esse aluno não alfabetizado, isso não vai continuar fazendo continua não fazendo sentido. Para esses alunos com distúrbios de aprendizagem, se for na parte da linguagem, vai bagunçar mais o processo, enfim. Vazou, pesou, mesa, ele vai escrever com Z, e daí esse professor tem que criar estratégias para que ele consiga compreender e se alfabetizar. Muitos alunos se alfabetizam, mas não é aquele alfabeto ortográfico que nós falamos. Ele escreve, por exemplo, tá manchando aqui, peraí. Ele escreve, por exemplo, essa casa faz. Aí ele vira pra mim e escreve assim, barulho, professora. Ou seja, essa casa faz barulho. Ele vira... Não, ele tá tirando com a minha cara, né? Ele escreve barulho perfeitamente, mas ele escreve essa casa faz barulho. São realidades em sala de aula que são engraçadas. Matheus, põe pra mim aí. Sala. Sala, professora. Escreve na onde? Com S ou com Z? No S.
Então põe pra mim, é com S ou com Z escrever 0? Ah não, professora, é com Z. 0, muito bem. Escreve pra mim, mas. Escreve pra mim, paz. Muito bem. Paz. Como que eu vou enfiar na cabeça deles que não é S, mas é um Z? Não corta o Z. Não, meu amor. Mas, professora, você vai acabar comigo? Porque paz, o som é de S, mas a gente põe Z. Então, é muito complicado. Ao final do ano vão ter os alunos que vão se alfabetizar, os alunos que não vão se alfabetizar. Ao final do ano, desse segundo ano, vão ter alunos que vão continuar, que vão sair, concluir o ano escrevendo vaso com Z. Grau 2 de alunos que vão escrever a frase inteira e por alguns momentos eles vão surpreender, a gente vai quase chorar de tanta alegria porque ele escreveu só uma palavra, barulho corretamente. E vão ter os alunos que vão escrever corretamente no todo. Ele está preso no passado. Ele está preso ao passado. Seria o caso aqui. A alguma coisa. Quem está preso a alguma coisa. Ele está preso ao passado. E desses alfabetizados, alguns vão compreender que ele está preso ao passado dessa forma abstrata, que ele não está preso concretamente. E outros vão se perguntar, como é que ele vai ficar preso se o passado não tem aonde enganchar essa corrente que ele vai ficar preso? Então é uma demanda grande. Para finalizar, eu queria só ler algumas anotações que eu fiz durante o meu trabalho de conclusão de curso de psicopedagogia, que fala da importância da psicopedagogia escolar preventiva no quadro educacional público brasileiro. Promover mudanças específicas na relação entre ensinante e aprendente é fundamental. São mudanças interpessoais que trarão a mudança socioeducacional, porque o professor é um ser humano com todo um histórico de vida que a partir deste professor vai passar adiante para esses alunos que tem todo um histórico de vida atrás. Então, esse elo entre os dois é onde o governo precisa dar essa estrutura para que essa relação interpessoal aconteça de forma canalizada, positiva, estruturada, baseada em algo que faça realmente, que traga realmente resultados reais e bons. Sarah Paim fala, psicopedagoga argentina, ela fala algo muito importante, que um olhar humanizado e consciente das transformações da vida dentro de cada ser, seja ele aluno, seja ele professor, seja ele gestor, seja ele funcionário. Na verdade, essas são palavras minhas, mas minhas e baseadas em alguma coisa. Ela diz que, Sarah Paim, a finalidade da educação pode ser libertadora ou alienante. E isso se dará de acordo com a forma pela qual a educação é utilizada. A busca não deve ser da responsabilidade pontual deste ou daquele erro de execução. Acertou, tá errando aqui, ó, tá errando aqui, tá vendo? Tá errando. A busca deve ser da responsabilidade pontual de cada um. A consciência de cada um atuar no exercício educacional. E isso requer preparo, equilíbrio de valores,
princípios e aptidão para transmitir essa totalidade. Por fim, precisamos oferecer uma nova forma de se construir para então contribuir com o outro e com a sociedade, tendo assim a oportunidade de ser co-criador das conquistas pessoais e sociais do nosso país. Mais uma vez eu falo, mais uma vez eu convido. Precisamos.